Olá meus irmãos, muita paz, muita luz a todos. Hoje eu vou estar ilustrando, contando a história, as qualidades, etc. de Tranca-Rua das Almas. Esse vídeo deu trabalho, foi a pedido de um grande amigo meu. Só não vou revelar o nome dele aqui porque eu ainda não tive tempo de pedir autorização para ele. Mas nesse vídeo eu estou com uma voz um pouquinho mais serena, né, mais tranquila, né, mais calma, porque é um assunto muito sério. Então, vamos lá, vamos pro vídeo, né? Muito se fala de Exu. Exu, aquele que abre caminhos, Exu, aquele que é o dono do destino. Exu é aquele que gera o início e o fim. Hoje iremos falar de Tranca-Rua, falange, história, início e fim. A primeira falange de Tranca-Rua, denominada como Tranca-Rua das Almas, é o primeiro de um início e árduo trabalho. Geralmente, Tranca-Rua das Almas é um Exu muito sereno e muito focado em seu trabalho. Logo após, nós temos Tranca-Ruas de Imbaré, muito poderoso, traz uma grande força mística em seu trabalho e é preciso ter atenção em sua fala, pois ele é muito específico em seus trabalhos. Terceira falange, Tranca-Rua das Ruas. Sim, Tranca-Rua das Ruas, ele simplesmente é uma falange muito, vamos dizer assim, fosca, rústica de trabalho. É raro, é difícil você encontrar, porém existe. É preciso ter atenção, pois dificilmente você vai encontrar um médium novato com esse Exu. Tá? É o tipo de Exu que tem os seus médios antigos, tem os seus médios herdeiros, né, de carrego, mas exige muita atenção em seu culto. Quarta falange, por Exu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. É um Exu que eu chamo de traçado ou cruzado. Ele costuma se comportar de uma forma muito densa. Tá? Diferente de qualquer outro tranca-rua, ele trabalha mais do lado astral do que do lado terreno. Então ele é muito denso, ele é muito apegado à parte espiritual. É comum você ver um tranca-rua das Sete Encruzilhadas vindo em terra somente para descarregar. É muito comum, pois ele está sempre apegado mais ao lado espiritual, abrindo e fechando caminhos, abrindo e fechando portais. Quinta falange, Exu, Tranca-Rua das Porteiras. É preciso ter discernimento que toda porta tem que ter um guardião. Tá? E Exu Tranca-Rua das Porteiras, ele é o guardião dessas portas. Tá? Ele é o senhor, né, dessas portas entre o astral e a terra. Tá? É o único dos Exus que atua nos dois campos. Tá? Tanto na terra, tanto em outros planos. Né? Não necessariamente um plano terreno. Exu Tranca-Rua das Sete Luas. Outro, sexta falange no caso, outro Exu que também é difícil, também que é um outro Exu que não é moleza. Ele atua em outro plano, não no plano terreno. Ele é bem longe do plano terreno. É preciso ter uma certa cautela a trabalhar com ele, a cultuá-lo, pois não é fácil ter a presença dele, tá? Por ele estar sempre em outros planos mais elevados. E sétimo e último,
Exu Tranca-Rua das Sete Giras. O Exu Tranca-Rua das Sete Giras, ele trabalha justamente, como eu denomino, o vento. O vento dos sete trabalhos, o vento da vidência. Muita gente fala, como que uma entidade consegue correr a sua gira e etc. Bom, o pensamento parece óbvio, a entidade ela se desloca e olha as coisas, sim. Mas o que filtra isso tudo são entidades como o seu Tranca-Rua das Sete Giras, tá? O que filtra a evidência, não só das outras entidades, mas como de médiums também, são falanges de Tranca-Rua, por exemplo, como das Sete Giras. Eles filtram, eles trabalham filtrando conteúdo. É como se fosse atualmente um filtro anti-fake news. Tá? Não sei se vocês estão me entendendo. Eles trabalham basicamente nessa parte. Agora eu vou citar a história de Tranca-Rua e bora pro vídeo. Em sua vida carnal, seu nome foi Geraldo Branco Compostela. Diferente dos relatos cantados, ilustrados e até mostrados através de teatro, seu Tranca-Rua não foi um médico. Na verdade, ele foi uma espécie de curandeiro. Tinha especialidade em extração de dentes, curar pragas e criava essências através de cascas de árvores. Em um certo tempo, seu Tranca-Rua entrou para um certo mosteiro na Galícia, na Espanha, e veio a se tornar um padre. Seu Tranca-Rua, na vida de celibato, seguia fielmente esse caminho. Jamais rompeu essas barreiras. Porém, em um belo dia, durante uma confissão, ele se deparou com uma mulher que marcou a vida dele. Por dias, aquela mulher ficou em sua mente, ficou em sua cabeça, em sua vida. E ele sempre se confessava para Deus e pensava, poxa, o que eu vou fazer? Eu sou um padre, eu sou um homem de Deus. Eu jamais vou poder romper essa barreira. Foi aí que seu Tranca-Rua foi chamado para um outro mosteiro distante da Galícia. E através desse mosteiro, através dessa grande viagem, ele por um tempo conseguiu se libertar dessa chamada mulher que tanto lhe perturbava sua mente. Seu Tranca-Rua, em um castelo muito bonito, em um mosteiro, continuava a praticar as suas práticas de curandeirismo, mesmo que escondido. Ele continuava a praticar, pois naquele tempo era considerado heresia, mas ele continuava a praticar e ajudar o próximo e a ouvir confissões até de plebeus. Sem muito poder e sem muita aquisição, ele distribuía alimentos a quem precisava, ele ajudava a quem necessitava através de ajudas, através do curandeirismo, através da própria igreja, do próprio mosteiro, no caso. Certa noite, ele estava muito preocupado, pois era preciso uma base para ele cultuar, para ele expressar o seu curandeirismo, e ele não tinha essa base, ele não tinha esse lugar, e ele estava muito preocupado em ser descoberto. Então, ele pediu a deslocação, ele pediu o seu desmembramento para que ele pudesse cultuar o próprio curandeirismo. Nessa época, esse desmembramento seria o desligamento do próprio mosteiro, né, em que ele se encontrava. Nesse próprio tempo, ele voltou à Galícia e tornou a sua terra, né, e tornou a sua vida. E através de diversos cultos, através de diversas práticas, seu Tranca-Rua das Almas, naquela época, Geraldo Branco de Compostela, iniciou novas práticas que até aquele momento não existiam no mundo. E essas práticas eram total interação com outros tempos astralinos, com outras faces astralinas. E em meio a esse tempo, uma praga tomou a Galícia, tomou quase que a Espanha toda, e basicamente ele era o único que tinha cura. Porém, ele estava muito receoso de fato soltar essa cura, né? Botar essa cura no vento, vamos dizer assim, espalhar essa cura. Pois naquele tempo, o próprio curandeirismo era considerado uma heresia. E através disso, através de toda essa necessidade, toda essa dificuldade, aquela mulher que mexeu com a vida dele lá atrás, voltou naturalmente doente. Ele a salvou e após a salvar, ele passou por um processo de perturbatório, um processo bem perturbatório, pois ele ainda era um padre, mas aquela perturbação, aquele distúrbio ainda estava presente na vida dele. Obviamente, seu Tranca-Rua sofreu muito com isso
E convivendo com essa mulher, após curá-la, ele se distanciou da Galícia e viveu o resto da vida ao lado desta mulher. Basicamente, não se houve relatos concretos que como foi a sua partida, como foi a sua morte e etc. A única história que se tem contada através da própria entidade é essa. Lógico, existem milhares de histórias aí na internet, em livros, mas o que foi passado para mim foi isso.